dia 14 de agosto de 2020, são 19 horas e 10 minutos. A gente está começando a aula de Direito Constitucional 1, a aula introdutória. Bom, pessoal, essa aula vai ser uma aula muito importante, porque eu vou falar para vocês de teoria geral do direito, falar de coisas que são fundamentais, tá? Pelo menos que eu considero fundamental. E eu queria começar essa aula fazendo uma pergunta para vocês. O que é o direito? Vocês já estão no 4º ano de direito, não é isso? Então já fazem 3 anos que vocês estudam direito na faculdade. E eu queria perguntar para vocês se algum de vocês já parou para pensar o que é o direito. Adolfo. As leis positivas que regulam a vida em sociedade? Hã? As leis positivas que regulam a vida em sociedade? Só as leis? Professor, acho que do modo mais fechado seria leis, doutrina, essas coisas mesmo relacionadas à nossa disciplina. Agora, de um modo mais maximizado, acho que seria costume, coisas morais, algo que permeiam a sociedade, de modo geral. Quem que ajuda aí? Professor, eu acredito também que seria o conjunto de princípios, normas mais gerais, mais abstratas que ordenam o direito positivo, e também o conjunto de relações jurídicas, né, que são construídas, como as relações contratuais, enfim. Acredito que seja mais ou menos por isso. Tá. Quem mais? Sim. Eu acho que o conjunto de leis, sim, as normas, tudo que rege o nosso regulamento jurídico hoje no direito, e tudo em favor para poder favorecer e deixar assim a sociedade num patamar, eu acho. Não o mais forte está prevalecendo sobre o mais fraco, por exemplo. E aí acho que é tudo por aí. É interessante, gente, porque se eu perguntar para vocês o que é medicina, talvez seja mais fácil para vocês responder do que direito. O que é medicina? Vamos lá, o que é medicina? Cuida da saúde? Não, ciência que cuida. É uma ciência que estuda o corpo humano, não é isso? É a ciência que estuda o corpo humano, é medicina. O direito, a gente acaba confundindo a ciência do direito com o direito propriamente dito. Porque, na verdade, o direito é criado pelo próprio homem, certo? Enquanto que a medicina trata de algo que não é criado pelo homem. O que faz um veterinário? O que é o biólogo, né? A biologia, né? Então, ciências que têm como objeto de estudo algo que não foi criado pelo homem, mas algo que o homem se debruça e estuda, são mais fáceis de compreender. E aqui, nessa aula, eu acho que ela é muito importante, porque eu quero mostrar alguns aspectos para vocês da linguagem que nós costumamos desconhecer ou ignorar. Então, presta atenção nisso aqui. Gente, o que é... Eu falei... Professor, boa noite. O senhor falou que é direito, né? Direito, quando a gente aprende desde o início, o pai da gente sempre está ensinando para a gente o bom costume, ser correto, ser honesto, né? Isso é o direito, né? Sim. Então, porque quem perguntou? Quem falou isso aí? Ô, Jesse. Ô, Jesse, porque é o seguinte, na verdade, o que seu pai te ensina é o que é o certo e o que é o errado, concorda? Ele vai ensinar para você o que é o certo e o que é o errado. Agora, quando eu falo assim, o que é o direito, é uma pegadinha essa pergunta, porque a palavra direito ela é polissêmica, entendeu? Quando eu pergunto o que é medicina, é ciência que estuda o corpo humano.
O que é a biologia? A ciência que estuda a vida na Terra. Então, biologia, medicina, odontologia, é a ciência que estuda a boca, né, os dentes. Então, quando eu falo isso nas outras ciências, vocês logo identificam como ciência. Mas o direito, é difícil você identificar o direito como ciência, ou só como ciência. Porque, na verdade, o direito é criado pelo homem. E aí, então, eu vou ter que mostrar para vocês alguma coisa relacionada à teoria do conhecimento científico, que é através dela que você vai... Apaga isso aí. Esquece que eu perguntei o que é direito e vem estudar comigo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Como é que se faz ciência, gente? Como é que se produz uma ciência? Através de experiências, consultas, estudos. Então, aqui, ó, eu tenho esse... Tá aqui, ó. Alguém está querendo entrar aí? Eu estou sem... Tá sim, professor. A Lígia está querendo entrar. Eu maximizei aqui a tela e... Calma aí. Vou tirar o slide. Pronto. Se alguém querendo entrar, então vamos lá. Gente, como é que se faz ciência? Primeiro, eu tenho aqui o cientista, que é o ser cognoscente, tá ok? Que é um ser humano que possui um cérebro, que está pensando. E esse ser cognoscente, o que ele faz? Ele utiliza-se de um método e, através desse método, ele vai até o mundo. Na verdade, ele vai até o mundo para compreender o mundo. Ele percebe o mundo e ele vai entender como que o mundo é, ok? E essa ida do ser cognoscente até o mundo, que ele vai pesquisar o mundo para entender como o mundo é, para ter uma percepção do mundo, o que vai acontecer? Através da sua percepção, ele vai entender o mundo, ele vai captar, tá? Ele capta a essência das coisas. Porque, gente, as coisas possuem uma essência por si só. As coisas são o que elas são. E o cientista, através do emprego da linguagem, o cientista vai até o mundo, tá? Capta, percebe o mundo, como que ele funciona, capta isso, traz isso tudo para dentro da sua cabeça e depois emite linguagem, que é um livro científico, que vai descrever o mundo, vai explicar para nós como é que o mundo funciona. Estão me entendendo? Estão me entendendo, gente? Sim. Sim ou não? Cortou um pouco para mim, professor. Não sei se foi a minha internet, mas cortou para mim. Cortou aí para vocês? Seria o uso da evidência, né, professor? Hã? Para mim, quando o senhor fala, tá dando... Tá dando para entender, Will? Estou entendendo, professor, mas por vezes dá umas pausas durante a fala do senhor. Tá. Então eu vou falar pausadamente aqui. Qualquer coisa vocês me chamam a atenção aí, tá? Eu vou deixar o slide assim, porque se eu deixar o slide de outro jeito, eu não consigo vê-los, tá? Então, gente, preste bastante atenção nisso aqui, ó. Eu estou colocando aqui no quadro para vocês, tá? O ser cognoscente é o cientista. A primeira coisa que o cientista tem que fazer, quando ele pretender fazer ciência, é delimitar o seu objeto de estudo. Então, todo cientista vai fazer aquilo que nós chamamos de corte epistemológico. O que é? Ele vai delimitar dentro da realidade, ele vai delimitar, ele vai recortar algo que ele vai estudar e ele vai se preocupar apenas com aquilo que ele recortou, com aquele objeto que ele identificou.
aquele objeto vai ser o universo jurídico, o universo científico dele. Ok? Então, por exemplo, alguém aí já sabe o que vai fazer TG? Porque no começo do ano que vem vocês vão ter que começar a pensar no TG, não é isso? Semestre que vem vocês vão ter uma disciplina de metodologia e aí vocês vão ter que elaborar um projeto de trabalho de graduação. Alguém aí já sabe o que vai fazer? Eu já fiz. Você escreveu sobre o quê? Eu fiz sobre o tráfico internacional de animais. Tá, então olha só, gente. O trabalho da Letícia versou sobre o tráfico internacional de animais. Então, geralmente, o objeto, né, do trabalho, o título do trabalho, é ele que delimita o objeto do estudo. Então, ela falou sobre o que mesmo, Letícia? O tráfico de animais, é isso? Isso, o tráfico internacional. Olha só, se ela colocasse assim, se ela falasse sobre o tráfico, vocês concordam comigo que a palavra tráfico pode ter muitos significados? Então, o objeto dela fica muito grande, muito amplo. Ela falou assim, tráfico de animais. Opa, já restringiu. Percebam que quando eu aumento o título, eu vou restringindo mais o meu objeto de estudo. Ela falou assim, tráfico internacional de animais. Ou seja, o trabalho dela se preocupou tão somente em verificar o tráfico internacional de animais. Não se preocupa em verificar o tráfico interno dentro de um país de animais, tá ok? Então, se ela falasse tráfico internacional de animais bípedes ou de aves, né? Então, o senhor quer saber o tema completo? É que eu estou fazendo adaptação, eu já terminei a faculdade, por isso que eu falei que eu já fiz o TCC. Não, eu quero apenas mostrar, Letícia, assim, que quando você escolhe o tema do seu trabalho, na verdade, o que você está fazendo é recortando o seu objeto de estudo. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou estudar sobre pena de morte. Poxa, quando você falar, eu vou estudar sobre pena de morte, então você tem muitas coisas para falar sobre pena de morte. Aí você fala assim, eu vou estudar sobre a pena de morte no Brasil. Opa, aí você já restringiu. Por quê? Porque você não vai falar uma pena de morte em outros países. Estão me entendendo? O que eu quero mostrar para vocês é que o cientista, quando ele vai e ele delimita um objeto de estudo e ele elege o seu objeto de estudo, tá? O título do trabalho dele tem que representar o objeto de estudo, o que ele quer com aquele estudo. E ele vai até o mundo aonde ele está, que ele pretende entender. Por que se faz ciência, gente? Porque o ser humano quer compreender as coisas. O ser humano ele quer compreender como é que as coisas funcionam no mundo. Então, o ser humano vai até o mundo, tá? Fazendo uso da sua razão, de uma metodologia científica. Ele vai perceber esse mundo, tá, ok? Ele vai sacar, ele vai entender, ele vai compreender como é que o mundo funciona. E o instrumento que ele tem para demonstrar para todo mundo como é que o mundo funciona é a linguagem. É por isso que o cientista, após estudar o seu objeto de estudo, ele faz ciência quando? Ele faz ciência quando ele escreve um livro científico, quando ele produz linguagem. Na verdade, o livro que ele produz é linguagem. Ele vai escrever como é que as coisas funcionam. Ele vai captar a essência das coisas através da sua razão, através da metodologia empregada, e ele vai entender como que as coisas funcionam e ele vai descrever as coisas para nós. Então, aqui eu coloquei a Aurora Tomazini, uma professora de Teoria Geral de Direito, já deu palestra na faculdade.